Nesta série será analisada a expressão de Jesus Cristo que diz: "Não andeis ansiosos", de um ângulo diferente do tradicional. A interpretação da ordem tradicional analisa a ansiedade a partir das palavras de Jesus Cristo, que é um fator muito importante. Mas não se pode conhecer a palavra de alguém sem primeiro conhecer o seu caráter. Assim, a palavra de Jesus Cristo que diz: "Não andeis ansiosos", será analisada a partir do seu caráter, e do que o caráter de Jesus Cristo é feito. Conhecendo o caráter de Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo adquirem vida abundante, porque as palavras revelam do que é feito o caráter de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao passar pela terra, falou sobre vários assuntos. E um deles foi sobre a ansiedade. Bom, o mundo moderno traz consigo muitos desafios que exigem cada vez mais das pessoas. E é nesse contexto de muitos desafios, cobranças e mudanças repentinas de cenários que surge a ansiedade, que com o passar do tempo pode ir se agravando e transformar-se em um transtorno que afeta o bem-estar físico, mental e também social. Mas a ansiedade não é um problema dos tempos modernos. A ansiedade também era um problema muito grave e atual nos tempos de Jesus Cristo. Se assim não fosse, Jesus Cristo não tocaria no assunto. Agora, a intenção da série sobre a ansiedade não está diretamente ligado à informação da palavra de Jesus, mas diretamente vinculado à raiz do seu caráter. Para entender a mensagem do Jesus Cristo histórico, é necessário entrar na raiz genética do caráter de Jesus Cristo. Em outras palavras, não se pode entender o que Jesus Cristo diz sem saber do que ele é feito. A ideia da série é deixar isto bem claro. Jesus Cristo é a raiz de Davi. Raiz de Davi é um título atribuído a Jesus Cristo no livro do Apocalipse. Para entender o título A Raiz de Davi, que é atribuído a Jesus Cristo, será necessário primeiro entender o significado de raiz. No caso de uma árvore, a raiz é um domínio interno que é revelado no fruto. A raiz é o domínio do caráter da árvore. Porque não tem como colher um fruto doce de uma árvore com raiz amarga. A raiz é o domínio da revelação do fruto. Logo, a raiz interna não se desvincula do fruto. Então Jesus Cristo está diretamente vinculado com a raiz de Davi. Assim, para conhecer a essência do caráter de Jesus Cristo, é necessário entender porque Deus escolheu Davi para ser o rei de Israel. Davi é um homem segundo o coração de Deus, Jesus Cristo também é um homem segundo o coração de Deus. Agora o que se observa nitidamente é que Deus plantou Jesus Cristo em Davi, e colheu Davi em Jesus Cristo. Isso é possível, porque Davi e Jesus Cristo estão vinculados e unificados pela raiz atemporal da eternidade, pelo fato de ambos serem segundo o coração de Deus. Mas, este é um assunto que será abordado em um outro vídeo, pois no vínculo da unidade da raiz de Davi e Jesus Cristo, não existe a separação do espaço e do tempo. Mas de fato, quem é Davi? O rei improvável. Em Davi, não existe nenhuma probabilidade para o mesmo se tornar o rei de Israel. Isto é muito profundo, pois revela a raiz do coração de Davi e de Jesus Cristo. No coração de Davi, não existe nenhuma ocorrência de um resultado, que são obtidas pela razão entre casos favoráveis e possíveis, para Davi se tornar um rei. Qual é o caráter de Davi? A invisibilidade do improvável. Resumindo, Davi nunca vai se tornar o rei de Israel, segundo a figura visível da probabilidade. Quando Deus pede para o profeta Samuel escolher o próximo rei de Israel, aparece a figura visível de Eliabe, e logo a primeira impressão que se teve ao ver a figura foi: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas Deus disse ao profeta Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem,
pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Geralmente pensamos que a escolha de Davi está relacionada à aparência de Davi e do seu irmão Eliabe. Mas partindo da visão de Deus, Deus não está observando nem a aparência de Davi e de Eliabe. A escolha de Deus está vinculado às coisas invisíveis que não são como já fossem, e não com as coisas que são, que se podem ver. Para Deus as coisas visíveis nada são. Em suma, o que é real para o homem, é ilusão para Deus. E o que é real para Deus é ilusão para o homem. O que é real para o homem? A existência da probabilidade da figura que se pode ver. E o que é real para Deus? A ausência da existência da probabilidade da figura na invisibilidade do caráter improvável de Jesus Cristo. Porque Deus é o Deus invisível que chama à existência as coisas que não existem da improbabilidade de Jesus Cristo. Agora acabamos de acessar o caráter de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verbo da improbabilidade. Literalmente, Jesus Cristo é feito de improbabilidade. A totalidade do caráter de Jesus Cristo são as coisas que não são como já fossem no caráter improvável de Jesus Cristo. No princípio Deus estava na improbabilidade do Verbo, e da improbabilidade criou o universo. A improbabilidade do caráter de Jesus Cristo é a invisibilidade da inspiração do Deus invisível, que chama o universo, que não é, como o próprio universo já fosse em Jesus Cristo. A improbabilidade do caráter de Jesus Cristo é a raiz do improvável que inspira o Espírito de Deus, a dizer, haja luz, chamando a luz da total improbabilidade da existência da luz em Jesus Cristo. O Verbo de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, é a raiz do caráter da improbabilidade de Deus. Porque o caráter improvável de Jesus Cristo, como do próprio Davi, revelam no conhecimento da probabilidade. Que não existe uma probabilidade que exista antes de Deus na luz da eternidade. Porque tudo vem a existir e logo aparece de fato, no momento que Deus fala por meio do caráter improvável de Jesus Cristo. Por isso que está escrito: pois ele falou, e tudo se fez, ele ordenou, e tudo surgiu. Salmos capítulo 33 versículo 9. Bom, estamos observando que Jesus Cristo é feito de improbabilidade. Por que Jesus Cristo é feito de improbabilidade? Porque a improbabilidade está diretamente vinculada ao novo. O novo significa algo que está sendo feito pela primeira vez. Por isso que Jesus Cristo é o primogênito de Deus. Porque no caráter improvável do primogênito, tudo acontece pela primeira vez. Que é bem ao contrário da probabilidade, que repete sempre um acontecimento velho. Por isso que Jesus Cristo disse: ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Em outras palavras, o conhecimento novo da improbabilidade vem para desconstruir o conhecimento velho da probabilidade. Sendo Jesus Cristo o próprio caráter da improbabilidade, toda a linguagem e ação de Jesus Cristo está acontecendo pela primeira vez. Se observarmos com atenção a passagem de Jesus Cristo na Terra, as suas ações e palavras eram totalmente novas. Assim, quando Jesus Cristo diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Precisamos entender que a raiz desta palavra está vindo do seu caráter improvável. Não existe nenhuma probabilidade nesta palavra. Mas este é o poder da palavra de Deus. Eliminar a ansiedade por meio de uma informação nova. E qual é a informação nova? Não andeis ansiosos. Interessante observar que Jesus Cristo não confirma a ansiedade, ele simplesmente libera uma palavra nova que nega a existência da ansiedade no seu caráter. Jesus Cristo não diz ao seu público: vocês estão ansiosos, isto as pessoas já sabem. As pessoas não estão buscando em Jesus Cristo, o que já está explícito pela probabilidade,
a evidência da existência da sua ansiedade. Jesus Cristo não trata a ansiedade a partir de um fato já existente, ele trata a ansiedade por meio da inexistência da improbabilidade da ansiedade no seu caráter. Quando Jesus Cristo diz não andeis ansiosos, ele anula a ansiedade, pelo poder da inexistência da ansiedade no seu caráter. Agora algo muito importante, Jesus Cristo é o caráter improvável, que libera uma palavra nova da cura da justiça da fé. Porque no momento que Jesus Cristo diz, não andeis ansiosos, a palavra é uma negação enfática que decreta para o ouvinte uma verdade do caráter de Jesus Cristo. E qual é esta verdade? Na improbabilidade da mente de Cristo não existe ansiedade. Resumindo, aquele que quer seguir a Jesus Cristo vai trilhar um caminho totalmente novo. Pois o caminhante está seguindo a improbabilidade da mente de Cristo, que compara as coisas espirituais com as espirituais, que é a comparação das coisas que não são, para manifestar uma palavra nova, como ela já fosse. A novidade da palavra da justiça da fé é Deus fazendo algo pela primeira vez, no caráter da improbabilidade da mente de Cristo. Bom, neste episódio conhecemos o caráter de Jesus Cristo. Porque a verdade da palavra de alguém só pode ser conhecida quando seu caráter é revelado. Agora, no próximo vídeo da série da ansiedade, será observado o caráter da probabilidade.